Hello, guys! Bom, esse vídeo aqui é para explicar um pouquinho sobre o Present Perfect, né? Que vocês vão fazer aqui na page 61, e também o Used to, que é aqui na page 63, tá? Então, a gente vai começar primeiro aqui com o Present Perfect. Bom, o Present Perfect, ele é utilizado em inglês. Ele é bastante utilizado, tá? Mas a gente utiliza para falar sobre coisas que começaram no passado e que continuam, não que continuam acontecendo, mas que tem alguma influência disso no presente, ou que, por conta disso que aconteceu no passado, teve um resultado no presente, tá? Então, quando você quiser falar de algo que, por exemplo, se você diz aqui, ó, nessa frase, ó. He has already found another girlfriend, né? Então, aqui nessa frase, eu tô querendo dizer que ele já encontrou outra namorada. Então, isso, né, aconteceu aqui, dele já ter encontrado outra namorada, aconteceu no passado, né, porque ele encontrou essa namorada no passado, porém, ele continua namorando, né? Então, é algo que começou no passado, mas que continua aí no presente, tá? Tudo bem. Então, para vocês entenderem um pouquinho como que a gente monta aqui uma frase no present perfect. Então, basicamente, você vai sempre ter, né, lá, então, o sujeito da frase, o subject, sempre vai colocar o have ou has, dependendo de quem é o sujeito, né? Então, se é he ou it, ele ou ela, a gente vai colocar o has ao invés do have. E o verbo no past participle, né? O past participle é aquele aqui. Aqui, quando a gente pega essa tabelinha de verbos irregulares, né? Essa tabelinha tem três colunas. A primeira é no infinitive, né? Os verbos no infinitivo. A segunda no past, então os verbos no passado. E a terceira é o past participle, né? Que é quando a gente utiliza, então, o past participle para falar sobre o present perfect, que é isso que a gente está falando aqui agora, tá? Então, sempre que você utilizar o present perfect, você vai olhar aqui e descobrir como que é o verbo no past participle, tá bom? Lembrando que essa é a tabelinha de verbos irregulares. A dos verbos irregulares é só fazer a mesma regrinha que você faz para colocar o verbo no passado, que é colocar D, ED ou IED, tá? Ele não muda nada no present perfect, tá? Então, basicamente, é isso quando você vai falar uma frase no present perfect no formato afirmativo, né? Nas frases afirmativas. Quando é negative, o que você vai fazer é acrescentar o not depois do have ou do has, tá? E interrogative é fazer o que a gente já está bem acostumado a fazer, né? Que é pegar lá o verbo, have ou has, e colocar lá no início da frase. E aí você tem uma question, uma pergunta, tá? Então, basicamente é isso. Esse é como você utiliza o present perfect, o para que você utiliza o present perfect, né? Aí a gente tem aqui just, already and yet, que são muito utilizados no present perfect, né? Então, o just é quando você vai falar, por exemplo, assim, ó, nessa frase, né, que a gente tem aqui. No way, he has just broken up with Sarah. Ou seja, né, acabou de terminar com a Sarah, né, com a Sarah. Então, significa assim, acabou de acontecer, né? Então, quando você fala esse just, significa isso. Alguma coisa acabou de acontecer. O already, deixa eu achar aqui uma frase que tenha o already. Não, aqui, ó. He has already found another girlfriend, né? Aquela mesma frase que eu utilizei. Então, aqui,
eu quero dizer assim, ele já encontrou outra namorada, né? O already, então a gente usa nesse sentido, ele já encontrou outra namorada. E o yet, have you heard Toby's news yet? Então, você já ouviu, né, as novidades do Toby? Então, ele pode ter tanto esse sentido de já, né, assim como o already, só que o already você vai usar ele em frases afirmativas, né? O yet você vai usar sempre em frases interrogativas e negativas. E também ele pode ter o sentido de ainda, se a frase for negativa, tá? Então, quando a frase for negativa, o sentido do yet, ele fica então ainda. Quando for uma pergunta, pode ser tanto ainda quanto o já, tá? Muito bem. Então, aqui aí vocês vão fazer aqui esses exercícios, o to vocês vão completar, né? Observem aqui a conversation, e aí vocês vão completar com o que estão faltando aqui, de acordo com essa conversation na one. O three, vocês vão completar essas frases com o present perfect, então vocês vão pegar esses verbos aqui e colocar eles aqui no present perfect, não esquecendo que você precisa acrescentar o have e o has, e esses verbos todos aqui eles vão mudar, porque eles vão ser, então, agora se tornar, né, past participle. Você vai ter que mudar eles para o past participle. E também acrescentar o just, né? Então, nesse exemplo, he has just asked out Macy and she said yes. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui com break up, com have, make up e go. Na 4, match the answers in exercise 3 with the questions 1 to 5. Você vai relacionar essas perguntas com essas respostas, tá? Qual seria a melhor resposta para essas perguntas aqui? Elas estão aqui no exercise number 3. Depois da 5, write sentences and questions with the present perfect and the words. Então, aqui, dependendo, né, você vai observar, se tiver um pontinho de interrogação, significa que é uma question, né? E aí você vai utilizar essas palavras aqui como uma base para sua frase, né? E também acrescentando ou already, ou yet, ou just, tá? 6, Carly is going on a date with Josh. Look at the picture. Write the things she has already done and the things she hasn't done yet. Então, você vai observar, né? Vai ver as coisas que ela já fez e o que ela não fez. E aí você vai escrever frases. Lembrando que frases afirmativas você vai usar o already e frases negativas você vai usar o yet, tá bom? Bem, a 7 vocês não vão fazer porque precisa ouvir, tá bom? E aqui a gente vai falar agora um pouquinho sobre o used to. Used to é muito simples, né? O used to você utiliza para falar sobre coisas que aconteceram no passado, na verdade, que costumavam acontecer no passado. Esse é o sentido de used to. Costumava fazer ou acontecer, enfim, tá? Então, basicamente, esse é o sentido de used to. O que você precisa observar? Used to, tá vendo? Tá no passado. Used to. Quando você vai transformar essa frase afirmativa em negativa, vou colocar aqui até, vai ficar mais fácil de visualizar, você precisa colocar, então, esse verbo negativo no passado, né? Ele tá no passado, então vai ficar aqui na negativa, só que no passado. Como que a gente utiliza o verbo auxiliar? Qual é o verbo auxiliar que a gente utiliza no passado, né? Para negativa. Então, a gente utiliza didn't, né? Vai ficar we didn't use, porque quando você usa, então, o verbo auxiliar no passado, na negativa, né? Você não precisa utilizar o verbo principal também no passado. Então, ele volta, né? A gente volta ao infinitivo, ao normal, e fica we didn't used to be friends at all, tá?
E questions, a mesma coisa. Se na frase tem o did, o verbo aqui ele fica normal, né? Então, na verdade, fica Did you used to get up along with your brothers? Tá? E aqui, yes, I did, que é o passado, ou no, I didn't. Né? Então, aqui tem uma breve explicação, ó. Quando que a gente usa? Happened regularly in the past, but don't happen now. Então, coisas que costumavam acontecer no passado, mas não acontecem agora. Were true in the past, but aren't true now. Que eram verdade no passado, mas que não é agora. Então, esse costumava, né? Então, algo que você fala, eu costumava assistir TV, sei lá, no café da manhã. Então, isso significa que você não faz mais, né? É esse mesmo sentido, tá bom? E aí, vocês vão fazer o exercise 3 aqui, completando as frases com as palavrinhas que estão aqui no quadrinho. A for, você vai utilizar essas palavras que estão aqui no quadro, né, os verbos, mais o used to ou didn't use to, tá? Dependendo do sentido da frase. E a 5, make questions with used to, você vai pegar essas bases aqui, essas palavras como base, e formar perguntas, tá bom? Lembrando que todos precisam ter, né, o used to aqui, tá bom? Em todas essas frases. Tá? E vocês façam essas 2 páginas, tá? Pode me enviar foto lá no WhatsApp mesmo, não precisa ser no Classroom, a não ser que você queira, pode colocá-la no Classroom, tá? E na próxima aula a gente corrige e tira aí as dúvidas, caso vocês tenham dúvidas, tá bom? É isso, guys. Thank you very much.